Meu nome é Marcos Pereira, tenho 45 anos e durante 22 anos da minha vida fui investigador da Polícia Civil. Prendi assassinos, traficantes, estupradores, achava que conhecia a maldade humana em todas as suas formas. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para descobrir que minha própria esposa, a mulher que eu amava há 15 anos, a mãe dos meus 2 filhos, estava tendo um caso com o pior criminoso que já coloquei atrás das grades, Ricardo Santana, um assassino frio que matou 7 pessoas, incluindo 2 crianças. Eu o investiguei durante 8 meses, consegui as provas, o prendi pessoalmente. E enquanto eu fazia justiça, ele estava fazendo minha esposa. Esta é a história mais dolorosa, mais humilhante, mais devastadora que um homem pode viver. A história de como descobri que não apenas minha mulher me traía, mas me traía com um monstro mais perigoso que eu já enfrentei. E a parte mais chocante. Quando descobri tudo, Carla, menos minha esposa de 15 anos, estava grávida de 6 meses. Grávida do assassino que eu coloquei na cadeia. Durante 9 meses assisti aquela barriga crescer achando que era meu filho. Durante 9 meses planejamos o futuro dessa criança. Durante 9 meses vivi a maior mentira da minha vida. O bebê nasceu em dezembro de 2022. E sim, nasceu atrás das grades. Porque quando descobri a verdade, Carla estava lá dentro junto com ele, presa como cúmplice dos crimes que ajudou a esconder. Se você acha que já ouviu histórias de traição, garanto que nunca ouviu nada parecido com isso. Para entender essa história, preciso voltar ao início. Janeiro de 2021, eu estava investigando uma série de homicídios na zona sul da cidade. 7 mortes em 6 meses, todas com a mesma assinatura. Execução com tiro na nuca, corpos abandonados em lugares públicos. O assassino deixava um cartão de visita, uma moeda de 5 centavos na boca de cada vítima. Era sua marca registrada, seu jeito doentio de assinar os crimes. As vítimas aparentemente não tinham conexão. Um comerciante de 45 anos, uma professora de 35, um taxista de 50, 2 crianças de 8 e 10 anos que estavam no lugar errado, na hora errada, um idoso de 70 anos e uma jovem de 22 anos. Durante meses, não tínhamos pistas. O assassino era extremamente cuidadoso, não deixava rastros, escolhia vítimas aleatórias. Era como caçar um fantasma. Eu estava obcecado pelo caso, trabalhava 16 horas por dia, levava arquivos para casa, sonhava com as cenas dos crimes. Carla, minha esposa, sempre reclamava: Marcos, você está obcecado, isso não é saudável. Carla respondia: tem um psicopata solto matando pessoas inocentes. Eu preciso prendê-lo. Ela apenas balançava a cabeça e suspirava. Em maio de 2021, tivemos nossa primeira pista real. Uma câmera de segurança captou uma moto se afastando do local do 5º homicídio. Placa parcialmente visível, modelo específico. Passei semanas analisando registros de motos, cruzando dados, investigando proprietários. Era um trabalho minucioso, exaustivo, mas necessário. A cara estava ficando cada vez mais irritada com minha dedicação ao caso. Marcos, você não janta com a família há 2 semanas. As crianças nem te veem mais. É temporário, amor. Logo esse caso acaba em julho de 2021, conseguimos identificar a moto. Pertencia a um tal de Ricardo Santana, 28 anos, com passagens por roubo e porte ilegal de armas. Morava sozinho num apartamento na periferia. Quando vi a foto de Ricardo pela primeira vez, senti um arrepio. Olhos frios, expressão calculista, cicatriz no rosto. Era exatamente o tipo de pessoa capaz de matar crianças a sangue frio. Começamos a investigá-lo discretamente. Grampeamos o telefone, seguimos seus movimentos, analisamos sua vida. Era um homem sem emprego fixo, vivia de bicos, tinha poucos amigos. Durante as semanas coletamos evidências, encontramos as moedas de 5 centavos na casa dele, a arma usada nos crimes, fotos das vítimas que ele guardava como troféus macabros. Carla, eu disse numa noite em casa, empolgado: acho que finalmente vamos prender esse monstro. Temos provas suficientes. Ela apenas acenou com a cabeça, sem demonstrar interesse. Em setembro de 2021, conseguimos a ordem de prisão. No dia 15 de setembro, cercamos o apartamento de Ricardo Santana e o prendemos. Eu estava eufórico. Depois de 8 meses de investigação, finalmente tínhamos o assassino. Ricardo Santana, eu disse colocando as algemas nele: você está preso pelos assassinatos de 7 pessoas. Ele me olhou com um sorriso frio e disse: você não sabe de nada, investigador. Na época,
Achei que era apenas fanfarronice de criminoso. Não fazia ideia do que ele realmente quis dizer. Depois da prisão de Ricardo, eu esperava que Carla ficasse aliviada. Durante meses, ela reclamou da minha obsessão pelo caso, dizia que eu estava negligenciando a família. Agora que o assassino estava preso, achei que voltaríamos à normalidade. Mas o contrário aconteceu. Carla ficou estranha, distante, nervosa. Quando eu comentava sobre o caso, ela mudava de assunto rapidamente. Quando mostrava as notícias na TV sobre a prisão, ela saía da sala. Carla, o que foi? Achei que você ia ficar feliz que o caso acabou. Tô, Marcos. Só tô cansada, só isso. Mas não era só cansaço. Carla estava diferente. Começou a sair mais de casa, sempre com desculpas vagas. Vou no médico, vou encontrar uma amiga, preciso resolver umas coisas. Também passou a ser mais carinhosa comigo, o que na época achei que fosse um pedido de desculpas por ter reclamado tanto durante a investigação. Ela preparava meus pratos favoritos, me abraçava mais, dizia que me amava com mais frequência. Sabe, Marcos, ela disse uma noite, eu estava pensando, que tal termos outro bebê? Fiquei surpreso, nossos filhos já tinham 12 e 14 anos. Nunca havíamos falado sobre ter mais filhos. Sério, você quer ter outro filho agora sim, amor. Acho que seria bom para nossa família. E me beijou de uma forma que há meses não fazia. Em outubro de 2021, Carla engravidou. Ficamos eufóricos. Depois de anos focados na criação dos nossos 2 filhos e no trabalho, a ideia de um bebê trouxe uma energia nova para casa. Durante a gravidez, Carla estava radiante, mais bonita, mais carinhosa, mais atenciosa. Eu pensava, finalmente nossa família está completa e feliz. Mas haviam sinais estranhos que eu ignorava. Carla recebia ligações que atendia em privado. Saía de casa com mais frequência, sempre inventando desculpas diferentes. Passou a se interessar muito pelo noticiário policial, especialmente sobre presídios. Marcos, ela perguntava casualmente, como funciona o sistema prisional? Os presos podem receber visitas de qualquer pessoa? Por que a curiosidade? Só curiosidade mesmo. Uma vez, a peguei pesquisando sobre visitas íntimas no presídio. Quando perguntei, ela disse que estava fazendo um trabalho voluntário com famílias de detentos. Achei louvável. Em janeiro de 2022, quando Carla estava com 4 meses de gravidez, ela começou a sair toda quinta-feira. Vou ao grupo de gestantes, ela dizia, é bom para preparar para o parto, né? Eu apoiava totalmente, queria que ela tivesse toda a assistência possível durante a gravidez. Nossos outros filhos haviam nascido sem complicações, mas Carla já tinha 38 anos, era uma gravidez que exigia cuidados. O que eu não sabia é que não existia grupo de gestantes. Toda quinta-feira, Carla ia ao presídio visitar Ricardo Santana. Enquanto eu investigava outros casos, orgulhoso por ter preso um assassino perigoso. Minha esposa se encontrava intimamente com ele numa sala de visitas conjugais. Em abril de 2022, Carla fez questão de sabermos o sexo do bebê. É menino, Marcos. Vamos ter outro menino. Eu estava emocionado. Abracei ela, beijei a barriga, falei com o bebê. Oi, filho, é o papai aqui. Hoje sei a verdade. Carla queria saber o sexo do bebê para contar ao pai, verdadeiro Ricardo Santana, o assassino que eu havia preso. Em maio de 2022, algo aconteceu que deveria ter me alertado para a verdade. Estava no presídio, interrogando um outro detento sobre um caso diferente, quando um dos guardas me chamou. Investigador Marcos, ele disse, posso falar com o senhor em particular? Fomos para um canto isolado. O senhor conhece uma mulher chamada Carla Pereira. Meu coração gelou. Minha esposa... Por quê? Ela está na lista de visitas do Ricardo Santana há 8 meses. Vem aqui toda quinta-feira. Senti o mundo girar. Deve haver algum engano. Minha esposa não conhece Ricardo Santana. Senhor, ela se cadastrou como assistente social voluntária. Tem autorização para visitas íntimas. Visitas íntimas. As palavras ecoaram na minha cabeça como tiros. Minha esposa grávida de 7 meses fazendo visitas íntimas com um assassino que eu prendi. Tem certeza de que é ela? Tenho a ficha completa aqui. Carla Pereira, 38 anos, cadastrada desde setembro de 2021. 2 semanas após a prisão de Ricardo, voltei para casa naquele dia em estado de choque. Carla estava na cozinha preparando o jantar, a barriga já bem saliente. Quando me viu, sorriu. Oi, amor. Como foi o dia? Carla, eu disse tentando manter a voz firme. Onde você foi hoje? Hoje foi quinta, né? Fui no grupo de gestantes como sempre, mentira. Descarada. Mentira. Ela havia passado a tarde com Ricardo Santana, o homem que matou 7 pessoas,
incluindo 2 crianças. Como foi o grupo? Normal. Conversamos sobre parto natural, essas coisas. Ela estava mentindo olhando nos meus olhos, com a barriga do filho dele crescendo. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava olhando para Carla dormindo ao meu lado, a mão sobre a barriga. Será que o bebê era meu ou dele? No dia seguinte, fui até o presídio e pedi para ver a ficha de visitantes de Ricardo. Lá estava Carla Pereira visitando regularmente há 8 meses, autorizada para visitas íntimas como assistente social voluntária. Havia fotos de segurança das visitas. Minha esposa entrando na sala reservada com o assassino, ficando a sós com ele por 2 horas toda quinta-feira. A cronologia estava clara. Ricardo foi preso em setembro. Carla começou a visitá-lo 2 semanas depois. Em outubro, ela magicamente quis ter outro filho. Em outubro, engravidou. A matemática era simples e devastadora. O bebê não era meu, era de Ricardo Santana, o assassino de 7 pessoas. Mas ainda havia uma possibilidade de estar errado. Precisava ter certeza absoluta antes de confrontar Carla. Decidi investigar minha própria esposa como se ela fosse uma criminosa. Porque, tecnicamente, ela era... Durante 2 semanas, investiguei Carla em segredo. Segui seus movimentos, verifiquei suas mentiras, coletei evidências como fazia com qualquer suspeito. Descobri que ela não frequentava grupo de gestantes nenhum. A clínica que ela dizia que ia nem existia. Toda quinta-feira, pegava 2 ônibus até o presídio, visitava Ricardo e voltava para casa. Grampeei o telefone dela. As conversas que eu vi me destruíram por dentro. Oi, meu amor. Ela falava baixinho. Saudades de você. Não aguento mais mentir para ele. Nosso filho está crescendo. Mal posso esperar para você sair daí e vivermos juntos. Nosso filho. Ela chamava o bebê na minha barriga de nosso filho dele. Do assassino. Uma das conversas me partiu o coração. Ricardo, ele está desconfiando. O guarda do presídio deve ter falado alguma coisa, não vou contar ainda. Esperamos o bebê nascer. Claro que te amo você. É o pai do meu filho. O pai do meu filho. Carla estava grávida de 8 meses. Eu cuidava dela, comprava roupinhas pro bebê, montei o berço e o tempo todo ela sabia que não era meu. Outra conversa terrível. Amor, ele tá tão empolgado com o bebê, fica conversando com a barriga, diz que vai ensinar futebol pro menino. Às vezes tem vontade de rir. Se ele soubesse que está falando com o filho do homem que ele prendeu, elas riam. Riam da minha cara, da minha inocência, do meu amor genuíno por uma criança que nem era minha. Descobri também que Carla estava levando informações sobre outros casos para Ricardo. Durante as visitas, ela passava detalhes de investigações que eu comentava em casa. Ricardo revendia essas informações para outros criminosos. Minha esposa não era apenas adúltera. Era cúmplice, informante, traidora da justiça. A pior descoberta veio quando investiguei as finanças de Carla. Ela havia aberto uma conta secreta e depositava R$5.000. Todo mês, dinheiro que Ricardo mandava de dentro da prisão através de seus contatos externos. Minha esposa estava sendo paga para me trair, para me espionar, para carregar o filho dele. Em junho de 2022, quando Carla estava com 8 meses de gravidez, encontrei cartas que ela escondia no fundo do guarda-roupa. Cartas de amor de Ricardo escritas à mão na prisão. Minha querida Carla, mal posso esperar para sair daqui e conhecer nosso filho. Você foi a melhor coisa que me aconteceu. Obrigado por me dar um futuro, uma família, um motivo para continuar. Seu marido investigador nunca vai imaginar que está criando o filho do homem que ele prendeu. A ironia da vida é linda. Havia mais de 50 cartas, todas falando sobre planos futuros, sobre o amor entre eles, sobre como iam rir de mim quando tudo fosse revelado. Uma carta específica me gelou o sangue. Carla, não se preocupe com seu marido. Quando eu sair daqui, a primeira coisa que vou fazer é me livrar dele. Um acidente bem planejado, como os outros 7, aí poderemos viver nossa família em paz. Ricardo estava planejando me matar, e Carla sabia. Em julho de 2022, Carla estava no 9º mês de gravidez. A qualquer momento, o bebê nasceria. Eu não aguentava mais fingir que não sabia de nada. Uma quinta-feira à tarde, quando Carla saiu para sua visita médica, eu a segui. Fui até o presídio e esperai do lado de fora. Às 17 horas ela saiu, estava radiante, sorrindo, com a mão na barriga. Tinha acabado de passar 2 horas com o pai verdadeiro do seu filho. Quando chegou em casa, eu estava esperando na sala. Tinha espalhado todas as evidências sobre a mesa, fotos das visitas, transcrições das ligações, cartas de amor, extratos bancários. Carla, eu disse quando ela entrou, preciso conversar com você. Ela viu os papéis e toda a cor sumiu do rosto. Marcos, eu posso explicar? Explicar o quê? Que você está traindo há 10 meses
com o assassino que eu prendi. Que o bebê que está na sua barriga é filho dele? Carla desabou no sofá, começou a chorar. Marcos, por favor. Por favor, o quê, Carla? Você me fez de palhaço durante 10 meses. Me fez pensar que era meu filho. Eu não planejei isso acontecer. Ela gritou. Começou como uma coisa de vingança. Queria te punir por nunca estar em casa. Por sempre colocar o trabalho em primeiro lugar. Vingança? Vingança? Você se vingou de mim traindo com um assassino de crianças? Ele não é o monstro que você pensa. Marcos, ele me entende, me ouve, me ama de verdade? Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Carla, ele matou 7 pessoas, 2 eram crianças. Ele mudou, Marcos. O amor me mudou. E o bebê? É dele. Ela baixou a cabeça e sussurrou. Senti como se tivesse levado um tiro no peito. Durante 9 meses, eu conversei com essa barriga achando que era meu filho. Durante 9 meses, planejei o futuro dessa criança. Durante 9 meses, você me fez viver uma mentira. Marcos, me perdoar? P-E-R-D-O-A-R. Você traiu nosso casamento, nossa família, meu trabalho. Você passou informações sigilosas para criminosos. Foi então que ela disse algo que me destruiu completamente. Marcos, eu nunca te amei de verdade. Eu me casei com você por segurança, por estabilidade. Com o Ricardo eu senti amor pela primeira vez na vida. 15 anos de casamento, 2 filhos juntos. E ela me disse que nunca me amou. E nossos filhos, eles sabem? Não sabem de nada. E você não vai contar. Eu não vou contar. Carla, você cometeu crime. Você vai ser presa. Você não faria isso comigo, grávida. Faria sim. E vou fazer. Naquela mesma noite, liguei para meus colegas da polícia e relatei tudo. Carla foi presa por cumplicidade, espionagem e obstrução da justiça. Ela estava no 8º mês de gravidez quando foi para a cadeia. Carla passou o último mês de gravidez numa cela do presídio feminino. Enquanto isso, eu cuidava dos nossos 2 filhos, que não entendiam por que a mãe havia sumido de repente. Pai, onde está a mamãe? Perguntava minha filha de 12 anos. A mamãe fez algumas coisas erradas e precisa ficar longe por um tempo, eu respondia, sem coragem de contar a verdade. Em 15 de dezembro de 2022, recebi uma ligação da direção do presídio. Investigador Marcos, sua esposa entrou em trabalho de parto. Ela está sendo levada para o hospital prisional, minha esposa. Tecnicamente, ainda éramos casados. Legalmente, eu ainda era responsável por ela. Mas emocionalmente, ela era uma estranha. Fui até o hospital. Carla estava na sala de parto, algemada à cama, com 2 guardas na porta. Quando me viu, começou a chorar. Marcos, obrigada por vir. Eu não vim por você. Carla, vim pelo bebê. Mesmo não sendo meu, é inocente nessa história. O parto durou 6 horas. Durante todo esse tempo, Carla pedia perdão, implorava por uma segunda chance, dizia que me amava. Mas eu sabia que eram apenas palavras de desespero. Às 14h30, o bebê nasceu, um menino de 3,2 quilos, perfeitamente saudável. Quando o médico colocou a criança no meu colo, senti uma confusão de emoções indescritível. Por 9 meses, amei aquele bebê, achando que era meu filho. Conversava com ele através da barriga, cantava músicas, fazia planos. E agora, segurando ele nos braços, ainda sentia um amor estranho, conflituoso. Mas quando olhava para o rosto dele, via Ricardo. Os mesmos olhos, o mesmo formato do nariz. Era filho do assassino, não há dúvida. Como vai se chamar? Perguntou o médico. Carla olhou para mim esperando. Eu não vou dar nome para o filho de outro homem, eu disse. Carla então sussurrou. Gabriel, o nome será Gabriel? Nome que ela e Ricardo haviam escolhido durante as visitas íntimas. Gabriel ficou no hospital por 3 dias sob custódia do Estado. Carla amamentou sob supervisão policial, sempre algemada. Era uma cena surreal. Uma criminosa alimentando o filho do assassino que eu havia preso. No 3º dia, assistentes sociais vieram buscar Gabriel. Como Carla estava presa e eu não era o pai biológico, a criança seria encaminhada para adoção. Marcos, Carla me implorou pela última vez, você não pode deixar nosso bebê ir para adoção. Você cuidou dele durante 9 meses, você o ama. Carla, Gabriel não é meu filho. É filho seu com um assassino. Eu não posso criar o filho do homem que matou 7 pessoas. Mas você o ama. Eu sei que ama. E era verdade. Por mais que minha mente rejeitasse, meu coração ainda sentia algo por aquele bebê. Mas como eu poderia criar uma criança sabendo que era filho do meu pior inimigo? Assisti os assistentes sociais levarem Gabriel. Carla gritava, chorava, implorava. Eu apenas observei, tentando manter o controle emocional.
Naquele momento, 3 vidas foram destruídas. A de Carla, que perdeu tudo. A de Gabriel, que nasceu numa prisão. E a minha, que descobri que 15 anos de casamento foram uma mentira. Carla foi condenada a 8 anos de prisão por cumplicidade, espionagem e obstrução da justiça. Ricardo teve sua pena aumentada em mais 10 anos por corrupção e formação de quadrilha. Ironia do destino. Agora eles estão no mesmo sistema prisional, mas em unidades diferentes. Não podem mais se encontrar, não podem mais conversar. O amor bandido deles acabou atrás das grades. Eu pedi divórcio imediatamente. 15 anos de casamento foram anulados em 6 meses de processo legal. Carla não contestou nada, apenas aceitou todas as condições. Meus 2 filhos ficaram comigo. Tive que explicar a verdade para eles. A mãe havia traído a família com um criminoso perigoso. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Pai, por que a mamãe fez isso? Perguntou minha filha. Às vezes, filho, as pessoas fazem escolhas muito ruins que machucam quem ama. Ela não nos amava, ela amava vocês, mas fez uma escolha terrível. Gabriel foi adotado por uma família em outro estado. Nunca mais tive contato com ele, nunca soube como está sendo criado. Às vezes me pergunto, se ele vai descobrir a verdade sobre os pais biológicos quando crescer. Eu saí da polícia 6 meses depois. Não conseguia mais investigar crimes sabendo que minha própria casa havia sido o cenário do pior crime possível. A traição absoluta. Hoje trabalho como consultor de segurança para empresas privadas. É um trabalho mais calmo, sem a adrenalina das investigações, mas me permite estar mais presente para meus filhos. Carla me escreve cartas da prisão, cartas pedindo perdão, explicando que estava confusa, que fez tudo por raiva, que nunca deixou de me amar. Eu não respondo nenhuma, jogo todas no lixo sem ler. Há 6 meses, recebi uma notícia que me abalou. Ricardo Santana morreu na prisão. Foi esfaqueado por outros detentos numa briga de facções. O assassino finalmente encontrou alguém mais perigoso que ele. Quando Carla soube da morte de Ricardo, tentou suicídio na cela. Foi internada na enfermaria psiquiátrica, onde está até hoje. O grande amor dela morreu. E com ele, os planos de família criminal que tanto sonharam. Meus filhos estão se recuperando lentamente, fazem terapia, têm acompanhamento psicológico. Ainda perguntam pela mãe às vezes, mas estão entendendo que nossa família agora somos apenas nós 3. 3 anos se passaram desde que descobri a traição. 3 anos tentando entender como a mulher que dividia minha cama conseguiu me enganar tão completamente. O que mais me machuca não é nem a traição sexual. É a frieza, a calculação, a maldade pura. Carla planejou cada mentira, cada sorriso falso, cada eu te amo, enquanto carregava o filho de outro. Ela me fez conversar com o bebê na barriga, me fez comprar roupinhas, me fez montar o berço, me fez amar uma criança que não era minha. Isso é crueldade em estado puro. As pessoas me perguntam, Marcos, você não desconfiou de nada? A verdade é que o amor cega. Quando você ama alguém de verdade, não consegue imaginar o nível de maldade que essa pessoa é capaz. Eu investigava criminosos profissionalmente, mas não conseguia enxergar a criminosa que dormia ao meu lado. Hoje, aos 45 anos, estou reconstruindo minha vida. Crio meus 2 filhos sozinho, trabalho num emprego mais tranquilo, faço terapia para superar o trauma. Às vezes penso em Gabriel, o bebê que nasceu na prisão. Ele deve estar com quase 3 anos agora, sendo criado por uma família que não sabe a verdade sobre sua origem. Torço para que seja uma criança feliz, longe da sombra dos pais biológicos. Ricardo Santana está morto, Carla está presa e provavelmente vai cumprir a pena completa. Minha família se despedaçou. 3 anos depois, ainda estou juntando os cacos. A lição que fica é terrível. Você nunca conhece realmente as pessoas que ama. Por baixo do sorriso, dos beijos, das palavras carinhosas, pode estar escondido um monstro que você nem imagina. Carla não era apenas uma esposa infiel. Era uma mulher capaz de trair a própria família, de passar informações para criminosos, de engravidar de um assassino e fingir que era meu filho. Durante 15 anos, dormi ao lado de uma estranha completa. Se você está me ouvindo e desconfia de algo estranho no comportamento do seu cônjuge, investigue. Não ignore os sinais, porque quando você descobrir a verdade, pode ser tarde demais para evitar o desastre. Eu era investigador profissional e fui enganado pela própria esposa. Se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Esta foi minha história. A história de como descobri que minha esposa me traiu com o pior criminoso que já aprendi. A história de como um bebê nasceu atrás das grades,
filho de uma traição que durou 10 meses. A história de como 15 anos de casamento se transformaram na maior mentira da minha vida. Carla Pereira, se você está me ouvindo de alguma cela, saiba que eu te perdoei. Não por você, mas por mim mesmo. O ódio estava me destruindo por dentro. Mas perdoar não significa esquecer. Nunca vou esquecer o mal que você fez para nossa família. E Gabriel, filho que eu amei,